Fala, leitores da Bíblia! Hoje a gente vai ler o segundo capítulo da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu acabei esquecendo de pedir que você fizesse isso, mas se você leu a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses inteirinha junto comigo, os 5 capítulos, volte lá no vídeo do 5º capítulo e deixe o seu comentário dizendo: eu li 1 Tessalonicenses em 2019, tá bom? Eu agradeço. E é bom até para você também, para fortalecer o teu ânimo no sentido de continuar lendo todos os dias, e ao final deste ano você vai ver o progresso que você teve, certamente. Ler a Bíblia todos os dias é algo muito necessário para cada um de nós, né? É um dos hábitos mais importantes que os cristãos devem ter. E hoje nós vamos então ler o segundo capítulo, um capítulo bem complexo, porque trata a respeito de um assunto bem difícil, que é o final dos tempos, o homem da iniquidade. Vamos ver então o que Paulo diz a esse respeito. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Certamente havia nos crentes do primeiro século uma sensação, uma expectativa muito mais intensa da segunda vinda de Jesus do que a nossa. Porque para nós já passou 2000 anos e sabe Deus quando Jesus vai voltar, mas para eles não sabiam que demoraria mais de 2000 anos. Então eles aguardavam a vinda do Senhor Jesus Cristo certamente para logo. Então Paulo está dizendo, olha, não mudem a mentalidade, os princípios de vocês daquilo que eu ensinei para vocês. Continuem firmes nisso. Se alguém tentar convencer vocês de algo diferente do que eu preguei para vocês, simplesmente rejeitem tudo o que estão dizendo. Versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, talvez alguns estejam tentando enganar vocês, dizendo que vai chegar amanhã ou depois, mas não, calma, algumas coisas precisam acontecer antes da segunda vinda do Senhor Jesus, e uma delas é a vinda dessa figura, né, chamada aqui como o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esse será alguém que estará contra Deus, contra o povo de Deus, e vai até mesmo se colocar na posição de Deus. Versículo 5. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então veja, quem seria este homem da iniquidade? E desde o primeiro século, segundo século, certamente a igreja vem procurando descobrir quem é esse homem da iniquidade. E não foi assim no período do século XVI, do século XVII. Nós vemos até mesmo na Confissão de Fé de Westminster uma referência a esse ponto, a esse homem da iniquidade, e a interpretação que era feita por aqueles homens que compuseram o texto da Confissão de Fé. A interpretação deles era que o homem da iniquidade era a figura do Papa, o Papa da Igreja Católica. Por quê? Porque o Papa, especialmente na Idade Média, eles tinham, né, um poder muito acima do que a gente imagina hoje, né? É claro que o Papa hoje ainda tem um certo
um certo, como é que eu posso dizer, uma certa influência política. Mas naquele período, houve períodos que o Papa era o próprio imperador, praticamente. Ele não só regia as coisas que diziam respeito à igreja, como também regia as coisas que diziam respeito à vida comum, ao império e tudo mais. Então, eles eram ostentosos, essa figura de um papa humilde e tudo mais, isso é mais recente. Mas naquele período da Reforma, os papas alguns deles eram extremamente ostentosos, né? Então a interpretação é variada. Eu não estou dizendo aqui que é o papa, eu não estou dizendo aqui que é ninguém, mas que ao longo da história figuras apareceram que parece que se enquadravam perfeitamente nessa descrição do apóstolo Paulo. Isso é verdade, né? Agora, certamente homens da iniquidade apareceram ao longo da história, mas ainda não veio o homem da iniquidade, ou seja, aquele que realmente como é que eu posso dizer, vai representar de forma integral e plena toda essa gama aqui de descrições do apóstolo Paulo como alguém que realmente se coloca na posição de Deus, né? Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, um ponto característico do homem da iniquidade e de tudo isso que ele vai realizar é a mentira. A mentira fará parte do seu trabalho. E veja, poder, sinais e prodígios, ou seja, as pessoas vão se maravilhar com as coisas que esse homem vai fazer. Versículo 11. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Aqui voltamos um ponto absolutamente controverso, que é difícil de nós aceitarmos, mas está muito claramente escrito nas Escrituras. Veja, Deus, versículo 11, Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Ou seja, aqueles que rejeitam a verdade, Deus faz com que o erro opere eficazmente neles. Ou seja, é como se Deus endurecesse mais ainda o coração daqueles que rejeitam a verdade, para que sejam punidos, para que possam ser atribulados. Até o versículo 6 do capítulo 1, nós vemos ali, é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. É justo que Deus atribule aquele que causa a tribulação do povo de Deus. Então, a operação do erro, tem livros escritos sobre isso, é um assunto também bastante difícil, né? Versículo 13. Entretanto, devemos dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, o que ele está dizendo aqui, com vocês é diferente. E graças a Deus por isso. Por quê? Porque vocês foram escolhidos por Deus. E os outros? Os outros foram predestinados para a perdição, para a condenação. E os crentes? Eles foram escolhidos e predestinados para a salvação. Deus é soberano nessa escolha
E a gente não tem como apagar essa verdade tão profunda das Escrituras Sagradas. Versículo 15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, os crentes precisam permanecer firmes na palavra. Tradição é usada aqui, né? A palavra tradição é usada aqui no versículo 15. Muita gente simplesmente rejeita a tradição só porque tem um nome de tradição. É algo antigo, então deve ser rejeitado, deve ser desconsiderado. Para um outro grupo de pessoas, se faz parte da tradição, então aquilo tem que ser mantido e feito até o fim, independente do que as pessoas pensam, independente da época, se os tempos mudaram, enfim, é tradicional, tem que continuar tradicional. Então, veja, a Bíblia não apoia nem um lado e nem outro. O que a Bíblia está colocando é que devem ser mantidas as tradições da palavra, aquilo que a palavra claramente instrui e orienta, né? Guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, né? Então a gente tem que ter muito cuidado para colocar em alta conta aquilo que está claramente ensinado nas Escrituras e aquelas coisas que não estão ditas claramente, nós temos que ter a sabedoria para lidar com essas coisas, né? Vou dar um exemplo. Algumas igrejas fazem culto, principalmente aqui no Brasil. Os cultos nas igrejas são geralmente domingo à noite. Se você for para os Estados Unidos ou algum outro canto do mundo, os cultos serão pela manhã. E aí, qual está certo? É óbvio que tanto um como o outro estão certos. O importante é que haja culto, é que o dia do Senhor seja observado, é importante que os crentes estejam na casa de Deus, junto com o povo de Deus, ouvindo a palavra de Deus constantemente, ponto final. Agora, o horário que isso vai acontecer, nós temos que colocar não como prioridade, mas em segundo, terceiro plano, porque isso é uma convenção. Deus deu essa liberdade para a gente escolher que horas o culto vai acontecer. Versículo, isso é só um exemplo, tá, gente? Não tem só para falar sobre tradições aqui. Versículo 16 e 17. Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Então, ele encerra esse capítulo aqui rogando que o Deus, Pai, Filho, aquele que nos ama e nos deu eterna consolação e esperança, ele console o coração dos crentes e confirme eles em boas obras. A jornada cristã é uma dura jornada em diversos sentidos, não só pelas tribulações e os sofrimentos que nos sobrevêm, mas também porque há muita tentativa diabólica de nos enganar, de nos levar para o erro, né? E a operação do erro, inclusive, está no coração daqueles que muitas vezes estão frequentando as igrejas e teoricamente buscando a verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado e voltar sempre os nossos olhos para as Escrituras, porque elas que podem nos conduzir à verdade. Ela é que nos revelam a palavra maravilhosa e verdadeira de Deus. Ok? Essa foi a leitura de hoje e amanhã a gente continua, se Deus quiser. Um grande abraço para você.